Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista que pode ouvir a esta hora na Renascença ou sempre em podcast e em rr.pt. Esta semana vamos falar muito da forma como as empresas estão a olhar para os resultados eleitorais e para os efeitos deles na governação do país. O nosso convidado de hoje nem sempre é pontual, mas hoje, apesar de ter saído de um avião há pouco, não chegou atrasado. Tem uma agenda de difícil gestão, mas também é verdade que avisa sempre que se atrasa. O que não sabemos bem é se também se atrasa quando vai ao Estádio da Luz, mas é certo que vai várias vezes e o Benfica é seguramente uma das suas paixões, que tem com certeza causado algum sofrimento nos últimos tempos. Nasceu em Paris no final da década de 60, ainda hoje é mais francófono do que anglófilo, e é licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora, com uma pós-graduação em Estatística e Sistemas de Informação na Universidade Nova de Lisboa. Gosta de negociar e debater, normalmente trata do que for necessário com diplomacia, mas quando se sente defraudado, também sabe cortar a direito. Fez carreira nos setores das tecnologias e da construção civil, tendo passado por várias associações empresariais. Hoje preside a uma das mais importantes. Armindo Monteiro, presidente da CIP, é o convidado deste Dúvidas Públicas, entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Olá, bem-vindo mais Olá. uma vez. Ainda estamos no rescaldo das eleições, já depois destas legislativas defendeu a estabilidade política. Esta maioria maior, como chamou a Luís Montenegro, não deixa tudo na mesma? Olá, boa tarde. É mesmo um gosto de estar aqui convosco. Nós estamos num momento particularmente grave. Achamos sempre que em cada resultado eleitoral é o momento mais grave de todos. Mas nós precisamos de ter esta avaliação concreta. Hoje, tendo em conta não apenas o enquadramento nacional, mas o enquadramento internacional, nós devemos perceber que estamos à beira de transformações muito significativas. E eu não tenho esta visão catastrofista que tem que ser para um sentido errado. Mas depende da nossa vontade. Ou seja, nós não podemos ficar passivos. Temos que nos envolver naquilo que queremos e na transformação que queremos. O mundo está em mudança. Isso parece-me que é consensual. Todos concordam. Agora, vamos deixar que ele evolua com forças que nós não sabemos para onde nos levam. Permitam-me, se calhar, para o dark side of the moon, para o lado negro, ou para o bright side. Vamos realmente arranjar forma de construir soluções boas, porque o mundo está, de facto, em agitada transformação. E nem sempre por boas razões, nem sempre num sentido positivo. E em Portugal, habituámos-nos a seguir a corrente. E aquilo que nós hoje temos é um Portugal que, naturalmente, faz parte de uma comunidade europeia, de uma União Europeia, e que, por isso, tem a consequência daquilo que forem as decisões na Comissão Europeia, mas há muito que nós podemos fazer em Portugal. Respondendo à sua questão, neste momento estamos perante o início de um governo. Esse governo pode ser um governo que apele à moderação e apela à transformação, porque uma coisa não é incompatível com a outra. Ser moderado ou encontrar soluções moderadas também exige que haja uma transformação fortíssima. Mas essa transformação pode ser sem radicalismos, sem extremismos, sem fundamentalismos. E aquilo que nós vemos pelos resultados eleitorais é que é possível apelar ao tempo dos moderados, ao tempo da moderação. Porque aquilo que nós hoje verificamos é, sobretudo, uma agitação, uma vontade de declarar inimigos. Hoje assiste na sociedade portuguesa a uma vontade desmedida de declarar inimigos, mais até do que apresentar soluções. E aquilo que nós apelamos, a Confederação Empresarial sempre apela, é à construção de soluções, mas sem necessidade de declarar inimigos. Essas soluções dependem de acordos entre partidos e quais? O compromisso tem que ser feito e o compromisso não pode ser uma palavra vã. Para o compromisso tem que haver duas coisas. Uma, confiança, desde logo. Nenhuma sociedade evolui se não houver uma sociedade, uma família. A confiança é absolutamente essencial para o compromisso. E a outra é a ambição do compromisso, porque se o compromisso não tiver alguma ambição, então é um compromisso tão redondo que é muito fácil. E por isso, parece-me que hoje a vontade dos partidos de construírem soluções em conjunto está muito evidente em alguns. E por isso, nós somos sempre favoráveis àqueles que não têm a agitação como lema,
mas há aqueles que apresentam construção de soluções, aqueles que apresentam soluções. E hoje na sociedade portuguesa parece evidente que há uma necessidade de fazer transformações muito significativas em todas as áreas. E os políticos vão entender essa necessidade? Às vezes é frustrante, porque os políticos parece que apenas estão nas funções para satisfazer determinadas clientelas político-partidárias. Eu tenho respeito pela política, mas a política enquanto atividade nobre. Agora, aquela política, permitam-me até a expressão, a politicazinha, aquela política que é apenas para construir uma clientela, seja ela para que área for, ou para fixar eleitorado, ou para beneficiar quem tem o cartão partidário de determinada cor, não tenho nenhuma paciência para isso. Eu acho que esta arte, esta atividade nobre que é a política, de transformação, de servir um país, uma causa, nós precisamos de voltar a esse tempo. Porque a política é a arte do entendimento. A política é o arte do entendimento. E se nós não construirmos, de facto, soluções, se apostarmos apenas na tática, na descredibilização do outro, no encontrar a fragilidade do outro, no encontrar a contradiçãozinha no outro, os portugueses não querem saber disso. Já vou querer saber a sua opinião sobre o Chega, mas acha que o PS está nesse caminho de moderação, como disse, e de poder criar condições para ser mais um partido de consensos do que disruptivo? Nós temos visto as declarações que têm sido feitas e vimos aquilo que foi a base eleitoral do Partido Socialista. E, naturalmente, que a Confederação está particularmente atenta à parte económica. E o lema da parte económica era contra a descida de impostos às empresas. Ora, isso como princípio económico parece-nos que é insuficiente. Isso como um ponto de um projeto para uma sociedade parece-nos que é insuficiente. As empresas sem pagar os impostos que foi necessário pagar para termos um Estado social. Neste momento, aquilo que nós verificamos é que há, porventura, receita a mais para cobrir despesa que é uma despesa que não está a ser bem gerida. Por isso, as empresas não são contra pagar impostos. É uma obrigação de cidadania. São contra o desperdício, são contra a falta de competitividade, são contra a falta de crescimento económico, porque não faz sentido nenhum as empresas em Portugal terem as taxas mais elevadas da Europa. Pergunta-se, alguém vai fazer um investimento em Portugal em detrimento de o fazer noutro país da Europa por algum masoquismo? Qual é o sentido de escolher Portugal como destino do investimento quando nós temos taxas que podem chegar acima dos 30% e há países que têm 1/3 disso? Portanto, não faz sentido. Nós apelamos sempre a uma política económica de crescimento, mas para isso o tal compromisso que eu referi há bocado, estamos disponíveis para fazer o aumento, a valorização salarial, o aumento do rendimento, mas não é possível, não é milagres económicos, não é possível distribuir o que não se queria. Estávamos ainda a falar de partidos. O AD tem alguma alternativa ao PS para aprovar o próximo Orçamento de Estado? A AD, neste momento, tem 2 partidos que pode escolher para fazer maioria. Tem o Partido Socialista e tem o Chega. Aquilo que a sociedade portuguesa hoje parece-me que já conhece ou começa a conhecer, são as propostas do Partido Socialista. Eu creio que ainda não conhece bem as propostas do Chega. Eu, pelo menos, considero que estou atento às soluções que são apresentadas, gosto de estudar e até ao momento ainda não tenho uma perspectiva das propostas do Chega para a área económica, nomeadamente. Já disse que foi o único partido que não apresentou as propostas à CIP. Correto, não temos ideia como é que pretendem fazer o crescimento económico, não temos ideia como é que pretendem valorizar os salários, não temos ideia como é que pretendem que as empresas vendam mais, não temos ideia como é que se pretende articular o público, o privado, o social em várias áreas, como seja a saúde, a educação. Portanto, são questões que naturalmente não devem estar escondidas, devem estar à mesa para que todos conheçam essas propostas. Admite pedir uma audiência ao Partido Parlamentar do Chega, ao Grupo Parlamentar do Chega, para conhecer essas propostas? Nós, em véspera das eleições, nós convidámos todos os partidos para, com eles, discutir as suas propostas e apresentar as nossas, ou porventura ver a compatibilidade entre ambas.
E aquilo que se verificou foi que o Chega foi o único partido que, de facto, não encontrou agenda para conversar connosco. Mas ainda vamos a tempo, ainda temos, nesta vontade de construção, nós não podemos ficar melindrados com isso, ou seja, não entendemos isso como um melindre. Nós reatamos e manifestamos de novo a nossa disponibilidade. E a nossa disponibilidade é esta. Nós representamos 71% do PIB privado em Portugal. Representamos 150 mil empresas. E queremos informar os nossos associados o que é que o Chega propõe para o crescimento da economia. Tu conheces o programa eleitoral do Chega? Acha-o execuível? Avalia-o... Eu custa-me dizer isso, mas eu não conheço o programa económico do Chega. Não conheço. Eu não sei o que é que propõe em termos de segurança social, não sei o que é que propõe em termos de IRS, não sei o que é que propõe em termos de IRC, não sei o que é que propõe para crescimento económico, não sei o que é que propõe para valorização da atividade empresarial, para valorização do investimento. Ou seja, faltam coisas concretas. Para exportarmos mais, para que haja mais margem. Ou seja, eu se disser aqui nesta agradável entrevista, dizer assim, está tudo mal. E se me perguntarem, mas o que é que propõe para corrigir? Bom, eu consigo apresentar aqui algumas soluções, mas não me posso ficar na responsabilidade que tenho, enquanto Presidente de uma confederação e com o pragmatismo de empresas, eu não posso apenas viver do descontentamento. Eu não posso apenas dizer que está tudo mal. Eu preciso de construir soluções. E é nesse sentido que nós propusemos, há um ano, um pacto social que tinha 3 eixos, 30 medidas concretas. Para quê? Valorizar os salários, aumentar os salários, porque nós não podemos, de facto, ter uma economia de baixos salários, não é possível. O nível de vida que nós aspiramos não é possível, não é compatível com salários baixos. Mas para isso, e normalmente aqui já se deixa de ouvir, para isso nós precisamos de crescer a economia. Nós não podemos também vender insuficiente, nós não podemos ter uma atividade económica absolutamente amorfa. Porquê? Porque o retorno de cada posto de trabalho tem que ser pago no final de cada mês. Se isso não acontecer, vai naturalmente haver déficit em cada uma das empresas e essas empresas naturalmente que tendem a desaparecer e com ela desaparecem também os postos de trabalho. Ou seja, nós estamos a falar de pragmatismo objetivo. Desculpe insistir, mas vou fazer a pergunta ao contrário, até porque é uma questão importante e vai prender-nos durante meses, que é o Orçamento de Estado. Não conhecendo as propostas económicas do maior partido da oposição, que é o Chega, isso quer dizer que, com segurança, não pode dizer se o Chega pode ser alternativa ao Governo para aprovar o orçamento, que é um documento essencial para a manutenção até do próprio Governo. Eu creio que neste momento, antes era muito fácil de olharmos para as propostas e termos ideia o que é que cada partido propõe. E diz bem, nós agora vamos ter um orçamento de Estado. Mas o orçamento de Estado é para um ano. E aquilo que nós gostávamos de ver era não apenas para o curto prazo, mas para o médio e longo prazo. Agora, estamos perante uma legislatura, são 4 anos. O que é que o Governo se propõe fazer em 4 anos? Qual é o desígnio? Qual é o projeto para o país? Mas nós conhecemos as propostas da AD. Mas este projeto para o país, que não seja um projeto na medida do pouquinho que se pode conseguir, mas de facto que desafie a sociedade para um projeto de transformação. Acha e aqui, que o programa da AD não é ambicioso? Eu creio que nenhum partido apresentou um programa ambicioso. Apresentou um programa tático. Apresentou um programa que captasse votos. É diferente apresentar um programa para governar e fazer a transformação que o país precisa de um programa eleitoral que pretende atrair o voto. E aqui começa logo a separação de águas. As empresas não vão a votos. Aquilo que estou aqui a dizer não é para agradar e para atrair nenhum voto. É para falar a verdade. É para dizer assim, olha, as empresas estão a passar por uma dificuldade e por uma imprevisibilidade em que o investimento precisa de ter previsibilidade e não existe. Os empresários têm propensão ao risco, é natural, é da natureza, mas uma coisa é uma propensão ao risco, outra coisa é não ter a mínima previsão sobre nada. Nós não sabemos se este governo vai cumprir uma legislatura. E ele perguntar isso, acha que é possível? É possível, desde que, efetivamente, os partidos convirjam no interesse nacional.
E aqui os três partidos, a AD, enfim, a coligação AD e o Partido Socialista e o Chega, podem efetivamente fazer um pacto naquilo que é o essencial. Ou seja, não utilizem. Portugal merece uma oportunidade. Portugal merece uma oportunidade. E esta oportunidade não pode ser desperdiçada neste momento. E por isso era conveniente que os partidos olhassem e vissem o essencial. Uma coisa é as disputas políticas, partidárias, outra coisa é o país. Qual é a ideia de desenvolvimento que tem? Nós vivemos durante anos com o sentimento deste milagre que é possível distribuir o que não criamos. Podemos ter um Estado social e sem criar margem, sem criar rendimento. O Estado Social seguramente põe a tipografia a imprimir notas e consegue resolver tudo. Nós temos que falar claro. E falar claro aos portugueses é isto. Nós somos um país pobre. E como país pobre que somos, não é uma fatalidade, não é um fatalismo. Podemos ser mais prósperos. Podemos e devemos crescer mais na nossa economia. Então, pergunta-se, porquê é que nós somos sempre o país que cresce menos na Europa, ou quando cresce, diz sempre, abaixo do seu potencial de crescimento? Ora, se fosse em linha com a nossa capacidade de crescimento, estaríamos prostrados, mas não havia nada a fazer. Agora, crescer abaixo do nosso potencial, porquê? Qual é a fatalidade disso? É um risco, com o Chega na oposição, continuarmos a dar aquilo que não temos, a tendência para o aumento da despesa. Foi um reparo deixado agora há pouco tempo pela agência de notação Fitch. É preciso, nós temos esta ideia que os partidos que só prometem benefício, é preciso termos esta ideia que a economia, a definição de economia, a própria definição está logo seguramente o primeiro parágrafo de um livro qualquer de economia, diz assim: a economia é uma ciência para satisfação de necessidades abundantes perante recursos escassos. Se fosse ao contrário, não havia problema nenhum. Necessidades escassas e recursos abundantes é o que for. Mesmo que estivessem empatados já não seria mau, não é? Exatamente. Mesmo que fossem empatados já estava bem. Das duas abundantes, perfeito. Agora, a economia é isto. É para gerir necessidades abundantes, muitas necessidades, perante recursos que são escassos, são limitados. Por isso, esta ideia de se prometer tudo a todos não é execuível. Não faz sentido. O senhor chegou a dizer que não podemos distribuir o que não temos, não é? Não pode ser. Se nós tivermos esta mensagem, vamos dar tudo a todos, nós estamos a enganar as pessoas. E é importante falar a verdade. Podemos discutir modelo de desenvolvimento. Muito bem, olha, o modelo de desenvolvimento pode ser este, pode ser aquele. Muito bem, vamos discutir os modelos de desenvolvimento, mas temos que partir de uma base. E a base é esta. Nós somos um país pobre, cuja economia pode crescer mais. São os empresários que são incapazes? Bom, então vamos pôr isto também em cima da mesa. São os empresários que não são capazes. E os empresários vão justificar. Olha, e o enquadramento das necessidades que estão a ser feitas em Portugal e aquilo que chama os custos de contexto, ou seja, quais são as dificuldades hoje de ter uma empresa em Portugal, as malhas da burocracia, as dificuldades da tal imprevisibilidade que já aqui falei. Já se viu, já se percebeu isso. Vamos todos ser funcionários públicos? Vamos ter todos como patrão o Estado? Nós queremos isso, queremos que como modelo da sociedade 50% do PIB, ou seja, 50% daquilo que se produz em Portugal, já está capturado pela esfera pública. Ou seja, a decisão já é feita a nível ou central do governo ou local a nível das autarquias. Portanto, metade do que se cria em Portugal, da riqueza que se cria em Portugal, já está na esfera pública. Pergunta-se, é isso que nós queremos? Nós queremos mesmo que tudo passe pelo Estado? Achamos mesmo que a virtude está no Estado? Este é o modelo de governação que nós temos tido. É colocar sempre, há problemas, colocar dinheiro em cima. Mas admite que há setores onde o Estado deve ter uma preponderância? Totalmente. Nós temos que ter esta noção que o sentido do Estado é fundamental. Isto já vem do tempo do Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, quando propôs o Pacto Social, definiu também uma coisa muito clara, que foi: o Estado é necessário. Porquê? Pela impossibilidade dos privados se entenderem entre eles. Porquê? Porque, naturalmente, estamos mais salvaguardados em questões como segurança, questões de soberania. Agora, faz sentido nós termos alguma atividade económica em áreas onde há
privados a desenvolver. Acha que há ideologia a mais, por exemplo, na saúde? Há ideologia a mais e serviço a menos. E enquanto nós tivermos esta ideia que é por um sentido ideológico ou estratégico, permita-me até dizer, se fosse apenas ideologia, eu até não aceitava, mas compreendia, se fosse um sentido ideológico. O problema é que eu acho que é pior, é tático. É tático. As tais clientelas. Clientelas eleitorais que se pretende fixar. Porque a eficiência e o desperdício existe tanto no público como no privado. O problema é que quando é no privado, dói, e portanto há logo intervenções que têm que ser corrigidas. No público é difuso, somos todos acionistas, somos 11 milhões de acionistas, ou seja, todos os portugueses, no fundo, são donos do Estado, e portanto não dói a ninguém em especial. Ou seja, dói-nos quando somos mal servidos, mal atendidos. Mas o investimento que lá pomos todos os dias, nós, portugueses, a nível do IRS, a nível do IRC, esquecemos disso. Ficamos descontentes porque, apesar do que pagamos, não temos o serviço. Mas devíamos ter consciência também do que lá colocamos. A saúde custa, em Portugal, hoje, acima de 15 mil milhões de euros. 15 mil milhões de euros é muito dinheiro. Nós deveríamos ter uma saúde 5 estrelas. Então porquê é que não temos? Porque não temos eficiência, porque não combatemos o desperdício. Voltamos ao problema da gestão. E a gestão, eu não acho que os gestores públicos sejam maus. Eu acho é que os gestores públicos não têm os instrumentos adequados para fazer a gestão certa. E também não acho que seja da administração, porque a administração tem estado, eu vou utilizar uma palavra que não é assim muito bonita, mas tem estado à toa. Porquê? A administração deve ser algo que todos nós portugueses deveríamos olhar com carinho e com muita atenção e com muito profissionalismo. A administração no geral ou na saúde? Toda a administração. Toda a administração. A administração é o pilar de uma sociedade. Mas é uma administração que respeitamos, que consideramos. Ora, a administração hoje, nós falamos de forma até jocosa da administração pública. Tudo errado. A administração pública é quem nos serve. A administração pública tem um conjunto de serviços que deveriam ser essenciais à nossa vida, seja enquanto cidadãos, seja enquanto empresários. Mas entretemos-nos com esta ideia que a administração pública já sabe. Não sabe. A administração pública deve ser acarinhada. Deve-se olhar para uma administração e criá-la eficiente. Mas, mais uma vez, eficiente não é o mesmo que eficaz. Isto não é brincar com as palavras, mas não é a mesma coisa. Ter mais quantidade, mais pessoas, não é necessariamente mais serviço. Pôr mais dinheiro não é necessariamente melhor qualidade. Essa é uma das reformas urgentes que o país precisa? É absolutamente uma reforma essencial. Não combater a administração pública, mas torná-la eficiente. Atrair os melhores. Atrair aqueles que realmente se envolvem. E hoje nós temos na administração pública várias administrações públicas, ou seja, temos aquela administração que de facto tem o sentido da responsabilidade, tem o sentido de serviço, e esse eu presto uma homenagem, e tem os outros que naturalmente não sentem o mínimo estímulo. Porquê? Porque é indiferente o que fizerem, a sua remuneração é exatamente a mesma, seja remuneração em termos dos euros que recebe no final do mês, seja remuneração emocional, ou seja, em termos de satisfação. Porque um trabalho tem também uma remuneração emocional. Ora, se eu sou funcionário público, tenho a minha remuneração física em euros, e sob o ponto de vista emocional é perfeitamente indiferente eu correr, como se diz em bom português, tanto dá correr como saltar, que é exatamente a mesma coisa, então vou-me estar a cansar para quê? E com isso atrai outros comportamentos. Ora, nós temos que nivelar pelos comportamentos positivos e não pelos comportamentos negativos, e portanto isto acontece também no privado? Claro que sim, mas no privado cada empresa tem que resolver isso. O problema é que a administração pública é demasiado grande e se não houver uma política para se olhar mesmo e construir soluções e preservando a vontade daqueles que realmente têm vontade, nós, mais uma vez, estamos a meter dinheiro
em problemas e não encontramos soluções. Pelo que diz, deixou de haver desculpas para Luís Montenegro nesta legislatura não fazer as tão faladas reformas, aliás, mencionadas durante a campanha eleitoral por Pedro Passos Coelho, por exemplo. Tem toda a razão, não há desculpas. O tempo das justificações de não se poder transformar, neste momento, não existe. Há 2 partidos que oferecem solução governativa de transformação. Compete naturalmente a ele, indigitado primeiro-ministro, escolher se quer fazer com um, com outro ou com os 2, porventura, em determinadas áreas concretas. Agora, não há desculpas para não se transformar o país, porque a formação de maiorias podia haver, pelo próprio resultado, era difícil construir maiorias. Não, aqui não é difícil. Aqui há possibilidade de construir maiorias. Agora, tudo isto é a arte da negociação. O que é que vamos resolver primeiro? Quais são os setores que vamos resolver primeiro? Esses encontra no Chega ou encontra no Partido Socialista? Quais seriam os setores que o Armindo Monteiro resolveria primeiro? Primeiro é o sentido da prosperidade dos portugueses. Esta ideia de sermos pobres, que nós... Condenados a ser um país pobre. Sermos condenados a ser um país pobre é algo que nós nos devíamos indignar. Não faz sentido nenhum. Nós ouvimos durante o antigo regime sempre esta ideia dos pobres, mas honrados. Sejamos honrados, continuamos a ser honrados, mas não temos que ser pobres para sermos honrados. Portanto, esta ideia da prosperidade, esta ideia de vamos lá, criar mais. E, sobretudo, abandonar esta ideia que é muito própria da Revolução Industrial, que era, para alguém ter alguma coisa, alguém tinha que perder. Era soma nula. Hoje não é assim. Hoje, na economia que vivemos, aquilo que chama o alargamento da fronteira de possibilidade significa que podemos crescer mais e depois também distribuir para todos mais. Voltamos ao compromisso. É preciso confiança para que isto se possa fazer. Porque se houver aquele sentimento, não, vamos crescer mais, mas é só para uns. Bom, isso não há nenhuma sociedade que se desenvolva assim. Se nós continuarmos com esse pensamento, vamos continuar exatamente como estamos. Admite ainda assim que haja um problema de distribuição ou não? Claro que sim, mas naturalmente nós precisamos constantemente ver a questão da distribuição. Mas dito isso, também não acredito. Eu acredito no Estado Social de proteção aos mais frágeis e aos mais vulneráveis, mas também não acredito no Estado Social de proteção aos mais, vou utilizar uma palavra, aos mais oportunistas. Eu distingo aquilo que é um Estado Social para quem necessita de um Estado Social que cria o hábito e que não permite sair daquele círculo vicioso, que é passar pobreza de pais para filhos. E por isso defendo uma escola forte onde dê oportunidades, porque a escola, de facto, é que dá as transformações necessárias, a motivação, porque a motivação é determinante, o objetivo, a motivação, de forma a que haja o tal elevador social, o tal que um filho que não vai herdar a pobreza dos pais. Não tem que ser assim. Se os pais não podem não dar essas condições de formação, então o Estado tem que dar essas condições. Agora, o que não pode é privilegiarmos tanto quem passa o dia a jogar jogos, seja de que forma for, de quem passa os dias a estudar. Portanto, o miúdo, tenha ele a idade que tiver, desde tenra idade, tem que perceber que se esforçar, se trabalhar, tem determinado futuro. Se tiver um outro com menos motivação, com menos empenho, porventura também tem outro. Antes era muito fácil explicar isto. Quem não trabuca, não mandruca. Era muito fácil. E hoje tornámos o discurso demasiado sofisticado e esquecemos estas coisas que são básicas. E esta desresponsabilização depois leva a um ponto em que expectativas muitas, porque se o outro tem, eu também quero ter, mas a ideia de exigência não é a mesma. Deixa-me só dar este exemplo. Imagina um condomínio. E agora não interessa, vou utilizar naturalmente uma analogia, quem está a viver do lado direito e do lado esquerdo. Ou seja, vamos afastar as lógicas político-partidárias. O que aqui se passa neste condomínio é quem vive acima do 3º ou 4º andar e que vê sol e consegue ver futuro,
quem vive no resto do chão, se calhar na cave, se calhar no primeiro andar, e não tem vontade. Não tem vontade, mas quer. Mas quer. E este querer, todos nós queremos ver sol, todos nós queremos os amanhãs que cantam, mas já nos prometeram isso e sabemos que isso é errado. Não há amanhãs que cantam. Há trabalho para todos e cada um tem que naturalmente ter o seu empenho. A ideia de eu existo, por isso quero, não é assim. A questão dos oportunistas não se resolve com mais inspeção? Claro que sim. Qual é o sentido daquele trabalhador que vai de manhã para a paragem do autocarro, vai trabalhar e olha para o prédio onde mora e vê o vizinho do terceiro ou do quarto andar à janela, que sabe que beneficia, se calhar, tanto como ele, que tem que apanhar o autocarro, tem que ir trabalhar e ele vive de determinados subsídios ou determinados apoios injustos e que qual é a motivação para ir trabalhar? Já vai frustrado. E, sobretudo, se vir que o tal outro vizinho tem exatamente a mesma condição que ele, mas em que um trabalha e o outro vive da sociedade. Portanto, a ideia, nós somos por uma economia social. Nós não somos por uma economia liberal que sacrifica tudo em prol do dinheiro, nada disso. Nós na Europa e em Portugal em concreto, nós vivemos bem com uma economia de mercado de base social. Mas dito isto, é preciso que essa base social sirva efetivamente os mais vulneráveis da nossa sociedade, proteger os mais vulneráveis, mas não proteger, deixem-me utilizar a palavra, os mais espertos. E esta ideia depois dá de facto muita frustração. E é importante nós sermos claros. Por isso, combatermos não significa apenas denunciarmos esta situação e agora estamos todos muito irritados e muito zangados. Não, vamos dar o próximo passo. Não chega a estarmos irritados e zangados. O que é que vamos fazer para resolver isso? Vamos tirar os apoios sociais a todos? Não, seria uma tonteria. Vamos realmente encontrar formas de quem precisa tem, quem não precisa trabalha. Ainda em linha com estes oportunistas, só mais uma pergunta. Ainda são um problema em termos de mão de obra para as empresas, porque ultimamente tem-se queixado sobretudo da falta de mão de obra especializada. Por isso eu pergunto se a mão de obra menos especializada também ainda é um problema. Há bocado falava na questão da fiscalização, que realmente é importante. Podia dar-vos conta aqui de muitas situações que vão às empresas carimbar os documentos, mas tendo a certeza que não querem contratar, porque se quiserem contratar passam na porta ao lado. Porque nós hoje nas empresas, que estamos no pleno emprego, há muita necessidade de trabalho. E não há quem queira trabalhar e, portanto, há muita necessidade de trabalho. Mas em relação à sua pergunta, que é uma pergunta muito, muito, muito sensível neste ponto, nós queremos transformar uma economia que é uma economia de valor acrescentado. Significa que precisamos de pessoas, mas pessoas que tenham talento e competências para determinadas atividades. Já não pode ser apenas aquelas atividades de baixo valor acrescentado. Porquê? Porque também o nível salarial já não são níveis salariais baixos, são níveis salariais elevados. Ora, se nós continuarmos a produzir com baixo valor acrescentado para as pessoas que não tenham tanto isto, porque às vezes falamos muito nisto e alguém que esteja de sol a sol com uma enxada a cavar um terreno, ou alguém que esteja a lavrar um campo com um trator é diferente. Alguém que esteja numa linha de montagem de sapatos, tudo automatizado, ou alguém que esteja a cozer à mão, como é óbvio, é diferente quando chegar ao fim do dia aquilo que foi o resultado do seu trabalho. Significa que é com pessoas com mais qualificações que nós também podemos fazer uma economia com mais qualificações. O problema é que ultimamente, a nível da imigração, nós não abrimos as portas às pessoas e aos talentos que precisávamos. Nós abrimos as portas de forma indistinta. E isso provocou o quê? Provocou a vinda de pessoas. Eu aqui não estou a falar de razões humanitárias, eu aqui estou a falar de imigração no sentido de trabalhadores que a economia precisa. E aqui, o que é que aconteceu? Que nós temos que ser um povo hospitaleiro, com certeza, mas ao abrir a porta indiscriminadamente acabamos por não tratar bem ninguém, porque nós precisamos que os imigrantes venham para Portugal não apenas para terem um posto de trabalho, mas terem um projeto de vida.
E esse projeto de vida nós não lhe demos. Não lhe demos nem na habitação, nem na saúde. Demos na educação porque não havia muitas crianças nas escolas e, portanto, houve um espaço para acomodar as crianças e quase que não se sentiu. Agora, nos hospitais sentiu-se logo, na habitação sentiu-se logo e, portanto, não foi possível acomodar. Mas são estas pessoas que estão, de facto, a fazer mexer a economia e nós precisamos destas pessoas. É preciso ter esta ideia que estes que vêm trabalhar, estes imigrantes, estas pessoas que vêm trabalhar, estão a se fazer, a puxar pela economia. Mas, como diz, é trabalho intensivo, Mas é trabalho não intensivo, qualificado. porque o trabalho qualificado é feito por pessoas qualificadas e essas são aquelas que estão a emigrar, são aquelas que estão a sair. Portanto, nós temos aqui um problema. Nós sabemos que a economia resulta da qualificação das pessoas e não estamos a exigir qualificação a quem vem. Nós fizemos em Portugal um esforço enorme de qualificação dos portugueses. Subimos no ranking da habilitação. Nós não temos hoje quase pessoas analfabetas ou mesmo pessoas com ensino primário. Não temos. Mas já se fez uma análise às qualificações das pessoas que estão a chegar. Muitas vêm sem saber ler nem escrever. Então, como é que nós vamos ter a tal economia qualificada sem qualificações? Não é possível. Não é possível. Também não estávamos à espera de atrair só engenheiros, cientistas. Mas agora deixe-me aproveitar o seu ponto para lhe perguntar que balanço é que faz destes últimos planos de imigração que o Governo apresentou, até porque boa parte deles estavam alicerçados nas necessidades das empresas. Estão a ser respondidas essas necessidades? Nós tínhamos 400 mil pedidos de vistos e esses 400 mil nem sequer era preciso ter uma necessidade das empresas. Era apenas uma manifestação de interesse. O imigrante chegava, colocava digamos, os processos e eles ficavam lá no CEF ou na AIMA, agora recentemente. Ora, agora é diferente, porque agora, pelo menos, há uma consciência que os imigrantes, os trabalhadores imigrantes, têm determinadas funções que são, de determinado pós-trabalho, que são oferecidos em Portugal e para as quais se podem qualificar e candidatar. Isto prevê, logo no local de origem, fazer uma triagem, fazer uma seleção, fazer uma formação, que é muito importante, de forma a que, quando vêm para Portugal, já têm não apenas um pós-trabalho, mas já têm as qualificações necessárias para iniciar o trabalho. Até agora não era assim. Até agora, os imigrantes vinham. Na prática está a acontecer? Isto está neste momento, sobretudo, os 400 mil, ainda passo o anglicismo, o pipeline, ou seja, aquele número enorme de pedido de visto, ainda está, digamos, a entupir, digamos, todo este processo que deveria ser normal e natural e, portanto, ainda vai levar algum tempo para que se comece efetivamente nesta nova fase em que há necessidade, responde-se com uma solução. Portanto, está tudo ainda encalhado em burocracia. Eu gosto mais da palavra encalhado que aquela que eu utilizei. De facto está encalhado e nossa sociedade está mesmo muito encalhada e até às vezes perigosamente encalhada, perigosamente adormecida, porque tudo isto depois nos faz ser menos produtivos, nos faz ser menos prósperos. Ainda agora se viu, já nem estou a referir-me ao Covid, que foi o momento em que nós percebemos a fragilidade que nós tínhamos, que não tínhamos nada, nem gel, nem máscaras, nem coisa nenhuma. Mas tivemos um apagão há relativamente pouco tempo. E esse apagão nós esquecemos que também tem muito a ver com as nossas fragilidades. Porque se nós tivéssemos os tais sistemas de backup, ou seja, sistemas de alternativos, mas para termos estes sistemas alternativos precisamos também de ter dinheiro. Porque se nós não tivermos, está bem... Investimento? Voltamos sempre à palavra. Investimento. Se nós não investirmos, seja o investimento público, seja o investimento privado, não é possível transformar. A produtividade, que é algo que é fundamental para a economia, e mais ou menos, julga-se sempre que estamos a apontar o dedo ao trabalhador que não é produtivo. Nada disso. A produtividade depende sobretudo do investimento. Para se realizar investimento, nós precisamos de atrair investimento estrangeiro e precisamos de potenciar e estimular o investimento interno. Ora, hoje, um empresário que cria uma empresa em Portugal, com todas estas dificuldades e com um Estado que não é amigo, eu utilizo esta palavra, não é amigo, está para complicar e não para facilitar. E quando digo facilitar, não estou a dizer menos escrutínio, não. Escrutínio todo. Mas simplificação é uma coisa diferente de escrutínio. E, portanto, eu estou sempre a apelar a simplificação. Nunca ninguém me ouvirá dizer
menos escrutínio. Menos burocracia. Menos burocracia, que cumpra as funções da legalidade, mas que não cumpra as funções de burocracia e, sobretudo, de uma ideia de, olha, aquela palavra que falou, dos encalhados. Estamos todos encalhados, estamos todos à espera que algo aconteça, e, entretanto as coisas não acontecem, o mundo vai se transformando. A nossa sorte é que ainda continuamos a fazer parte da Europa, geograficamente, ainda não nos desligaram do resto da Europa. E a União Europeia? Da União Europeia, porque senão já seríamos uma linha ali, uma ilha ali perdida, algures, ou no Atlântico, ou no Mediterrâneo. É verdade isto. Nós beneficiamos de fazermos parte, geograficamente, de uma economia de primeiro mundo. Mas mesmo a Europa está a dar-se conta que está a perder face aos Estados Unidos, à China, e mesmo a Europa, com relatórios que foram bem conhecidos do Sr. Draghi e do Sr. Enrico Letta, a Europa está a dar conta que efetivamente começa a ser mais uma analogia, aquela senhora que ainda vive numa casa apalaçada, mas que é idosa, porque a Europa é envelhecida em termos demográficos, não é tão próspera como julgava ser, e apesar de viver numa casa apalaçada, se calhar começa a precisar mesmo de uma correção ali nas janelas, que já começa a entrar muito vento, se calhar começa a haver necessidades de investimento naquela casa, e a nossa economia na Europa é exatamente esta metáfora que estou a tentar dizer. Nós precisamos de investimento, precisamos de inovação, nós vivemos hoje no plano digital, isto não é uma abstração intelectual, só que as necessidades que nós temos no plano digital, 80% nós compramos fora, dependemos 80%, é uma dependência total, e hoje falamos tanto, e com razão, da inteligência artificial, que é absolutamente essencial, é um paradigma que está aí. Mais uma vez, não é uma abstração ou um jogo académico, é uma questão concreta que está a transformar a nossa economia. E nós... Que se discute pouco em Portugal, nomeadamente as consequências exatamente. E continuamos sociais que ela pode ter. E o que é que discutimos? Continuamos neste jogo, que isto é um jogo, este jogo político ou partidário, este entretenimento, que não seria grave se disso não dependesse a vida de todos. O Armindo Monteiro falou do apagão há pouco. Depois do apagão voltou-se a falar muito do preço da eletricidade. Este era um tema que preocupava as empresas. Ainda preocupa? O nosso custo de produção é função, sobretudo então, daquilo que são as empresas intensivas, consumidoras intensivas de energia. Aquilo que nós produzimos é muito é muito função do preço que pagamos pela energia. Se eu quiser produzir, vou utilizar um exemplo simples, um copo, tenho que medir quanta energia eu preciso na Europa produzir um copo, e quanta energia, o custo da energia eu preciso para produzir esse copo na China, por exemplo. E chegamos a uma conclusão que das duas muito mais caro. É muito mais caro, e por isso ou vendemos o copo mais caro e portanto vamos aumentar o preço e portanto vamos ter inflação, ou vamos importar da China. Houve um estudo que identificou que até 30 euros, 60% dos que se consumia em França vinha da China, e que não havia nenhuma possibilidade de haver uma substituição. Aquela ideia simples que dizia, não, vamos deixar de comprar na China e passamos a produzir em França. Não, está bem, até podem fazer isso, mas não até 30 euros. Vai custar mais. Também isso, o Sr. Trump, com certeza que alguém já lhe deve ter dado conta que assim é. Porque hoje é eficiente se nós conseguirmos importar dos países onde é economicamente mais competitivo. Se nós insistirmos nesta ideia de tarifar, nesta ideia de vamos fazer na nossa casa, no nosso quintal, até podemos fazer, mas não somos mais competitivos. O que eu quero dizer é que há produções que em Portugal podemos fazer, mas não são essas produções de baixo valor acrescentado que nos vão permitir pagar salários depois elevados, que é o que queremos. Portanto, nós, para conseguir produzir, pagar salários elevados, temos que conseguir produzir também valor. E as pessoas nunca podem perder de ideia que, para além do salário que o trabalhador recebe, há um conjunto de encargos, são 23,75%, para além de todos os impostos, que faz com que um aumento salarial não é apenas um aumento salarial de 100%, é aumento salarial em mais 34,75% de segurança social, em 23,75% da entidade patronal, 11% do trabalhador, mas que sai à mesma, é a empresa que paga, e mais uma taxa média de IRS, 20%. Ora, 34,75 mais 20, 54,75. Significa que mais de metade
vai parar direitinho aos cofres do Estado, não ao bolso do trabalhador. Portanto, nós temos uma fiscalidade, temos um custo muito elevado que precisamos de subir muitíssimo o salário para que chegue um pouco ao bolso dos trabalhadores. Isto também tem que ser mudado. A questão é a fiscalidade, sobretudo. A fiscalidade sobre o trabalho, que não faz sentido, porque nós temos das fiscalidades mais elevadas. Pode ser assim, está bem, mas uma taxa de 45% é comum nos países da Europa. Sim, é comum, mas não é para níveis de salariais de 75 mil euros, que é o que se pratica em Portugal. E isto são taxas para tributar salários que são, no fundo, são impostos de rico para salários de pobre. Sim. Não faz sentido nenhum. Ou salários baixos, para não dizer salários de pobre, porque Sim. um salário de 70 mil euros não é um salário de pobre. Mas 70 mil, se calhar, aqui ao lado em Espanha ou em França, paga metade do imposto. Um salário de 30 mil euros paga metade do imposto. Faz sentido isso? E há margem para descer a carga fiscal? Quer para as famílias, quer para as empresas. É aquilo que começámos no início. Se o orçamento for sempre aquele exercício em que a receita tem que pelo menos cobrir a despesa, nunca haverá margem. Nunca haverá margem para isso, porque a despesa irá aumentar sempre. E eu seria daqueles que até estaria satisfeito desde que a despesa fosse mais qualidade. Ou seja, a despesa está a aumentar, mas temos cada vez melhor saúde, cada vez melhor educação, cada vez melhor segurança. Bom, então, perfeito, olha, é o custo da cidadania. Mas o problema é que cada vez que pagamos mais, temos piores serviços e os impostos são cada vez mais altos. Não é uma inevitabilidade o aumento da despesa. Não é uma inevitabilidade. Se avançarem as tais reformas, por exemplo, na administração pública... Exatamente. E mais uma vez, e as reformas não é dizer assim, vai alguém ser penalizado. Penalizado quem viver à margem do sistema. Ou seja, porque a eficiência não tem que penalizar ninguém. Tem é que ser eficiente. Há o desperdício, não é benéfico para ninguém. O desperdício é desperdício. E por isso, se a despesa, este volume enorme de despesa pública que nós temos, se não houver um critério, a ideia também não é, chegamos ali, tiramos 20%, menos 20% de papel, menos 20%, nada disso. Os serviços, nós temos serviços redundantes. Na administração temos serviços redundantes. Na administração temos serviços que não são eficientes. Hoje estamos no tempo da tecnologia. Muitas coisas podem ser feitas centralmente num computador. Nós, hoje, como é que há um serviço para dar um exemplo, há um serviço que é o serviço de apoio à procura de emprego. Se chama-se, não é? Esse serviço à procura de emprego. Quanto custa? O IFP? Eu não estou a dizer do IFP, estou a dizer os centros de emprego. Sim. Quanto custa o centro de emprego? E quantos empregos se geram num ano? No entanto, existem. Quantas pessoas trabalham nos centros de emprego? Quantos empregos? É preciso uma avaliação das políticas públicas, Com é o que diz, uma avaliação mais efetiva. Com certeza, os centros de emprego públicos podem ser eficientes se tiverem uma plataforma digital onde um candidato se inscreve, onde as empresas inscrevem também as suas necessidades. E depois pode ser chamado a Com seguir. certeza. Com certeza. Ou seja, nós continuamos num mundo analógico quando nós aspiramos a um mundo digital e vivemos num mundo digital, mas continuamos a pensar num mundo analógico. Dei um exemplo, mas podia dar vários exemplos, que não nos habituámos a pensar de forma diferente. Habituámos a ter licenças de várias naturezas, que é preciso uma licença, mas para quê? Esta licença é para proteger que interesse? Não há. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, já falou do apagão. Tem alguma ideia de qual foi o prejuízo para a indústria do dia 28 de abril e como é que está esse processo? Estão a ser indenizadas? Têm seguros? Nós, na altura, fizemos um cálculo simples e muito estatístico e aritmético, que foi como... houve setores que, naturalmente, houve atrasos, mas que se recuperaram nos dias seguintes. A entrega, a logística, houve setores que houve atraso, digamos, na produção, mas que depois foi possível recuperar. Onde não foi possível recuperar, dou o exemplo do agroalimentar, porque, naturalmente, havia produtos que estavam em fase de produção, outros que até estavam a ser incorporados em produção de outros produtos e naturalmente que esse, sobretudo à base
de laticínios, por exemplo, ou frutas, ou legumes, carnes, perecível, digamos, tudo que era possível. Não era possível estar numa linha de montagem e mesmo a aguardar produção, e ainda bem, volto a dizer, ainda bem que durou apenas aquele tempo, porque durar um apagão com aquelas horas em que ainda tivemos alguma capacidade de ter soluções de manutenção dos produtos. Agora, se em vez daquelas horas tivéssemos falado, Mais de um dia, se calhar de um dia ou 2 dias, a solução já não seria assim. Mas, voltando à questão, nós avaliámos o custo de um ano de trabalho naquele setor, vimos qual é que é o produto de um dia de trabalho e avaliámos as 10 horas que foi sensivelmente a duração do apagão, e chegamos a um valor a rondar os 15 milhões de euros. E esse valor é valor que, em alguns casos, foi corrigido por seguros que existiam, noutros foram incorporados pelas próprias empresas, e não há, neste momento, propriamente uma linha de apoio financeira estatal. As empresas, ao contrário do que se julga, não vivem sempre de mão estendida para o Estado. Incorporam elas próprias estas dificuldades, são elas próprias que encontram soluções e, sobretudo, aquilo que a Confederação tem apelado é que se aposte na prevenção, porque senão fazemos sempre como nos incêndios florestais. Quando é a altura dos incêndios, toda a energia no combate, e esperamos pela próxima época de incêndios para combater de novo. Não fazemos a prevenção. Aquilo que aqui temos sensibilizado é para a necessidade de nós termos um plano de ação para, se isto acontecer, porque pode voltar a acontecer. Estes sistemas estão cada vez mais ligados, cada vez mais interligados, cada vez mais interdependentes, e por isso admitimos que pode voltar a acontecer. E o que precisamos é de prevenir, encontrar soluções, porque situações como aconteceram, em que alguns sistemas não entraram automaticamente em funcionamento, porque faltava uma ignição, ou seja, faltava um gerador, por exemplo. Isso não pode acontecer. São investimentos que têm que ser criteriosos, mas têm que ser feitos para que isso não volte a acontecer. E há setores que nem têm backups, como por exemplo as comunicações. Não pode acontecer. Também nos surpreendeu muito o facto de termos, no fundo, dois apagões. Foi o apagão da energia, mas foi o quase instantâneo apagão na área das telecomunicações. Não quero generalizar, porque nem todas as companhias tiveram a mesma performance, digamos assim, mas naturalmente que o contrato de serviço com estes operadores tem que prever aquilo que se chamam em economia os SLAs, o Service Level Agreement, o acordo de nível de serviço, tem que naturalmente permitir que haja um nível mínimo. E o nível mínimo não é: há um corte de energia, automaticamente as comunicações falham. Não tem que ser assim. E isso deve ser uma responsabilidade dos próprios operadores? Naturalmente. Os operadores que prestam o serviço têm que naturalmente ter também esse plano e esse backup, e alguns tinham, outros não tinham, e portanto, mais uma vez, aquilo que é importante é aprender com uma situação e corrigi-la. Não é ficarmos prostrados à espera que volte a acontecer e não fazer nada. Portanto, aprender com a situação que aconteceu. O tempo começa a correr contra nós, mas queria só voltar um bocadinho atrás à fiscalidade para lhe perguntar, no caso concreto das empresas, até onde é que acha que deve descer o IRC, que tanto se falou neste último ano, e quando é que ele deve descer? No IRC nós temos que distinguir duas coisas. Porque quando se fala de IRC, diz lá está a aumentar os lucros dos patrões, que é assim que se diz, ou dos empresários. Nada mais errado. O IRC é um imposto que incide sobre o rendimento que a empresa gerou. Isto é importante esclarecer isto. Então, e se eu tive um determinado lucro, paguei um imposto. Desse valor, o que é que agora posso fazer? Ou decidir investir na empresa, reinvestir na própria empresa, portanto, ou distribuir para o dono, para o acionista. Se eu decidir distribuir para o acionista vai pagar imposto. É o IRS. Estou a dizer isto para dizer o quê? Que no IRS ninguém ouvirá dizer para se reduzir a tributação no IRS no capital, ou seja, naquilo que é a distribuição
de rendimento da empresa ao acionista. Ninguém me vai dizer que eu estou a pedir, enquanto Presidente da Confederação, uma remuneração, um imposto menor. Agora, aquele dinheiro que fica na própria empresa e que é para investir na própria empresa, que é para investir naquilo que a empresa precisa, muitas vezes está descapitalizada e que é preciso capitalizar a própria empresa e pagar imposto para isso, sinceramente, aí não vou diminuir sempre esta intensidade e este sentido de injustiça que isso acontece. Porque no resto do mundo não é assim, na Europa não é assim. Portanto, a nossa proposta é investimento na própria empresa deve ser tributado a um valor diferente daquilo que é para distribuir aos acionistas. Tem um número mágico? Estas coisas funcionam por números. Os números mágicos são estes. Há um consenso que é uma taxa de 15%. E porquê é que é este consenso? Porque uma multinacional... No caso do reinvestimento. Exatamente. É isso que diz, não é? 15% quando for para reinvestir na empresa. No caso, eu vou dar um exemplo de uma multinacional. Uma multinacional tem várias possibilidades de fazer aquilo que se chama eficiência tributária. O que é que significa? Não é fraude. Não é fraude. É dizer assim, eu tenho 7 ou 8 multinacionais espalhadas por 7 ou 8 países na Europa. Não dependo do mercado nacional de nenhuma delas. Vendo para o mercado global. E são ativos que são ativos, não são tangíveis, são intangíveis. São royalties, por exemplo. Ou seja, eu tanto posso faturar na Bulgária, como na Irlanda, como em França, como em Itália, como em Portugal. Posso faturar em qualquer lado. Tenho uma licença. No fundo, estou a vender serviços e, portanto, estou a pagar por um royalty. Normalmente estamos a falar de tecnologia. Então, onde é que eu vou fixar essa unidade de faturação? Vou fixá-la em Portugal, onde tenho uma taxa de 33% com as derramas? Claro que não. Se eu posso optar por uma taxa que é 1/3 disso, o que é que isso acontece? Acontece que se eu não tiver uma taxa mínima, e aqui sim sou favorável a uma taxa mínima a nível mundial, para que se evite esse tipo porque, volto a dizer, não é fraude, mas é uma eficiência fiscal que naturalmente impede que um determinado país deixe de atrair determinados investimentos porque há outro país que está a ter uma taxa mais baixa. Se nós estabelecemos uma taxa mínima de 15%, e hoje há países que estão a oferecer taxas a 7%, a 8%, a 9%, a 10%, eu acho que isto não deve ser um leilão. Acho que deve haver um valor mínimo e depois haver outras condições que permitam que o investidor opte por uma localização de investimento ou não. Nós aqui já falámos de energia. Ora, se eu tenho o imposto mais alto, o custo de energia mais alto, o Estado mais burocrático, tudo pior, naturalmente estamos a perder em várias frentes. Por isso, para atrairmos investimento em Portugal, nós precisamos ter uma taxa que seja competitiva. Mas isso é a solução para tudo? Não é a solução para tudo. Mas ajuda. Uma taxa que seja competitiva, não estou a dizer mais baixa que os outros, estou a dizer ao nível dos outros. Um custo de energia competitivo, de novo, ao nível dos outros. Um Estado que funcione a nível de serviço, ao nível dos outros. Portanto, nós já não estamos naquela ideia de sermos o pelotão da frente e fazermos tudo melhor. Aquilo que é a nossa expectativa é que, pelo menos, tenhamos as condições que os outros têm. E estes 15% são para descer em 4 anos? Acreditamos que 15% possa ser demasiado ambicioso para 4 anos. E mais importante que chegar aos 15% é que iniciemos isso. Agora, o que não podemos é ter aquela situação caricata que aconteceu outro ano, em que se ameaçou a queda de um governo apenas porque o governo queria descer 2 pontos no IRC e se descesse 2 pontos o governo podia cair e só pôde descer 1. Isto é caricato. Eu tive muita dificuldade em explicar aos nossos congêneres europeus quando perguntavam, então, mas estão em risco de uma crise política em Portugal? Sim, estamos. Mas porquê? Eu explicava. Por causa de um ponto IRC. Isto entra no nível do risível. E, portanto, isto não pode voltar a acontecer. Nós temos que levar, de facto, a política, como há bocado falávamos, para um nível mais elevado, não de tática, não de taticismo, mas sim no sentido de construção de um país que pode e deve ser melhor e mais próspero para todos. Nesse caminho, o que é que devia estar inscrito no próximo Orçamento de Estado?
Desde logo. Em termos de descida de IRC, naturalmente. Deveria estar inscrita a possibilidade de ser até os 17%, visando os 15%, mas 17% numa possibilidade, mas distinguindo, como falávamos há bocado, aquilo que é investimento para a empresa, que fica na própria empresa, e daquilo que é distribuição aos acionistas. Distinguimos muito bem essas duas coisas e achamos que é importante que haja esse incentivo, porque dinheiro que fica na empresa, na nossa perspectiva, é errado que se tribute, porque está-se a impedir que ela seja mais forte. E nós precisamos de empresas mais fortes. Nós temos muitas empresas descapitalizadas e se as empresas não repararem os seus buracos, que também têm, é complicado. Deixem-me só utilizar esta analogia. Muitas vezes, isso acontece muito no movimento sindical, uma preocupação grande com os trabalhadores. Eu, por analogia, diria com os passageiros que vão dentro de um carro e não têm a mínima preocupação com o estado do carro. Se o carro tem travões, se não tem, se o motor está gripado. Não, querem o conforto dos passageiros, sem se preocupar nem com o carro e muito menos com a estrada onde esse carro circula. A estrada são as condições económicas que o país oferece. O carro é a empresa. Os trabalhadores são importantes, claro que sim, mas se não houver preocupação com a qualidade da estrada e com a qualidade do carro, os trabalhadores com certeza, ou os passageiros, por analogia que estou a utilizar, também não terão com certeza muito conforto. Estamos quase a chegar ao fim. Perguntas rápidas para respostas rápidas. Concorda com que o Governo avance com a revisão constitucional? A revisão constitucional não pode ser uma panaceia. Transformou-se de alguma maneira também aqui, eu sei que é uma resposta rápida, mas é importante esse ponto. Isto não pode ser jogos florais. A Constituição é de facto importante, norteia um país, é aquilo que é o sentimento global do país. Sabemos bem que ela está datada, que foi feita num determinado contexto. Muito bem, estamos de acordo com isso. Agora, que não se utilize esta Constituição para fazer transformações que essas precisamos de fazer. Sou favorável à revisão da Constituição? Sou, em alguns pontos, mas sou ainda muito mais favorável, com mais sentido de urgência, à transformação de condições económicas para, efetivamente, termos um país muito mais próspero. Um contributo nessa transformação pode ser a regionalização? Pode ser a regionalização desde que haja, de facto, este sentido de responsabilidade. Porque, havendo um sentido de responsabilidade, é fácil de todos sermos favoráveis. Porque, muitas vezes, quem está mais perto das populações percebe melhor os anseios dessas populações. Temos o outro lado, que é bom, mas isso é concentrar muito poder nos autarcas. Bom, mas então assim, sempre na base da desconfiança, nós não fazemos transformação nenhuma. Com ou sem referendo à regionalização? Eu creio que os políticos devem decidir. Esta ideia de muitas vezes de transferir as opiniões difíceis, as decisões difíceis e transformar isto também num jogo político, também não é uma forma de funcionar. É uma democracia. Eu queria só terminar com uma pergunta que tem a ver com a banca e vamos ter, enfim, algumas alterações eventualmente. O Ministro das Finanças manifestou preocupação com a presença de espanhóis na Banca Nacional. Pergunta 1, se isso também o preocupa. Pergunta 2, se o preocupa mais isso ou a falta de concorrência que ainda existe, pelo menos na opinião de um dos nossos últimos convidados, que era o Carlos Tavares, ex-Ministro da Economia. A concorrência, estou de acordo com o nosso ex-Ministro da Economia, a concorrência é absolutamente salutar. E essa concorrência é fundamental, seja ela portuguesa ou seja ela espanhola. O que nós não podemos é ter um sentimento de a banca, por exemplo, não ter pulmão financeiro. Há projetos que exigem uma determinada força financeira. E isso exige que tenhamos uma banca forte, uma banca capaz de desempenhar o seu papel. Também não ajuda muito sempre aquele discurso contra a banca, contra o sentimento do nosso sistema bancário. Mas respondendo à sua questão em concreto, eu creio que devemos fazer tudo para fortalecer a banca nacional. Ainda que nós estejamos numa economia global, e estamos, é importante perceber que estamos a competir com empresas de outros países. E se essas empresas de outros países tiverem um apoio mais forte bancário, também estamos a perder competitividade em relação à nossa economia nacional, que não tem esse apoio. Mas eu acredito que já muito está a ser feito, mas ainda pode ser feito mais. Foi uma boa notícia esta do Banco de Fomento, que
construiu em pouco tempo algumas soluções, mas temos instrumentos como sejam a Caixa Geral de Depósitos, que pode ainda dar um apoio, sendo pública, pode dar um apoio, mais uma vez, não é dar um apoio gratuito, não é fazer de bom samaritano, não é nada disso. Mas olhar para as empresas de uma forma diferente daquilo que é o negócio que normalmente se deseja, que é o crédito hipotecário e o crédito à habitação, seja da Caixa, seja de qualquer banco. Portanto, aquilo que nós apelamos é que haja uma maior preocupação com as empresas. Volto a dizer, estamos no bom caminho, mas que a banca não pense apenas no seu próprio negócio, que também é necessário, mas que tenha também forma de apoiar um tecido empresarial nacional. O acesso ao financiamento ainda é um problema para as empresas? Também estamos aí em transformação. Eu creio que estamos a entrar numa fase mais madura. E essa fase mais madura é a fase em que o empresário também não pode. Portanto, também nós começamos por perceber do nosso lado aquilo que às vezes não corre bem. Muitas vezes os empresários queriam transferir para o capital alheio aquilo que é a sua própria matriz de risco. O empresário, naturalmente, tem que ser o primeiro a assumir o risco do negócio. E muitas vezes o que acontecia era uma tentativa de transferência para os capitais alheios, ou seja, para os capitais que estão na empresa, mas que não são dos acionistas e que são de mútuo do banco. Portanto, isto também não é uma solução. O que não podemos é agora cair no 80, porque nós muitas vezes passamos do 8 para o 80, ou seja, tivemos uma fase e agora temos uma fase em que a banca tem que ser, como se diz, com cintos e suspensórios, portanto, super garantido para que não haja risco nenhum. Também não pode ser aí. Mas, sobretudo, uma terceira dimensão que normalmente se chama compliance. O compliance é uma área do banco que muitas vezes serve para justificar as decisões negativas da área comercial. Não pode ser. Tem que haver muita transparência, tem que se dizer assim, olha, esta operação é aprovada ou não é aprovada em função desse critério ou daquele. Agora, esta ideia do compliance, muitas vezes não se percebe muito bem isso. E, portanto, é preciso, mais uma vez, também transparência e clareza na relação bancária com as empresas. A terminar, tentamos sempre conhecer melhor os nossos convidados, também através da música. Por isso lhe pedimos para escolher uma música que, de alguma forma, enfim, o tenha influenciado ou marcado a sua vida. Quer revelar e explicar um bocadinho a sua escolha? Desde logo a banda, que são os Pink Floyd, mas isso é próprio da minha geração, portanto digamos que é um marco os Pink Floyd fazerem parte dessa banda sonora que nos acompanhou durante toda a vida, desde tenra idade, começar na adolescência. Mas aqui neste tema, concretamente, junto além dos Pink Floyd, também um autor que eu particularmente aprecio, que é o Van Morrison, e que, nesta efeméride desta comemoração do álbum The Wall, interpretou o tema Comfortably Numb. E creio que este Comfortably Numb hoje traduz muito o espírito português, que é este entorpecimento, este adormecimento confortável que muitas vezes sentimos, que é esta ideia de... Olha, se calhar aquela ideia do Zeca Pagodinho que diz deixa a vida me levar, que é vamos seguindo o rumo. E este Comfortably Numb é sobretudo... Ou não se vamos andando. Vamos andando como a vida nos permite. É tudo errado. Nós temos a vida nas mãos e é nesse sentido que nós temos que pegar nas mãos e transformar e exigir dos nossos gestores públicos, são os nossos ministros e primeiro-ministro e governo, que de facto nos conduzam para lugares onde merecemos estar e não estamos porque estamos neste entorpecimento, nesta tranquilidade adormecente que muitas vezes nos acontece enquanto portugueses. Fica a escolha musical de Armindo Monteiro, presidente da CIP, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Oscar Viana, sonoplastia de João Campelo, imagem de Marta Pereira Michão. Voltamos na próxima semana. Boa semana.